Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo na minha saga. Gente, hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto que eu tenho visto acontecer com um pouquinho mais de frequência e eu acho que vale a pena fazer um vídeo que é em relação aos projetos de vinda à Itália. E eu falo Itália porque o objetivo do nosso canal é esse, mas poderia muito bem usar qualquer outro país. Se você pretende emigrar para a Alemanha, a França, a Espanha, a Inglaterra, serve para você também esse vídeo. Mais especificamente no nosso caso em relação à Itália, que é quando as pessoas querem vir com a família inteira. O que tem acontecido? Algumas pessoas entram em contato comigo dizendo: olha, Fábio, eu gostaria de contratá-lo para fazer o processo de reconhecimento da minha cidadania italiana, mas eu não volto para o Brasil. Meu objetivo, eu estou vendendo tudo que eu tenho aqui para ir morar aí na Itália. E por causa disso, eu vou com a minha esposa, eu vou com os meus filhos. Eu gostaria de saber de você como que a gente pode fazer isso. Então, é o seguinte, eu vou explicar para vocês nesse vídeo duas situações. Primeiro, por que pra mim isso não é possível, o Fábio Saga, o Fábio Barbeiro. E depois, quais são os meus motivos e quais seriam os seus motivos para que isso não seja feito, tá? Primeiro motivo, falando de mim, falando do profissional Fábio Saga, o problema é o seguinte: todas as nossas vagas são exclusivas para quem vem fazer o processo de reconhecimento de cidadania italiana. Eu não tenho como, dentro dos meus imóveis, receber acompanhantes ou crianças menores de idade. Eu não tenho como fazer isso, porque a cada uma destas pessoas, ou dessas vagas que são, graças a Deus, preciosíssimas, se eu recebo um acompanhante, porque muita gente fala assim: ah, mas ele pagaria aluguel, etc. Não é essa a questão. A questão é que eu não tenho vagas. E aqui cabe uma informação: não existe a profissão reconhecida na Itália de consultor para reconhecimento da cidadania italiana. Não existe essa atividade aqui na Itália. O que aconteceu é que há alguns anos atrás, por causa da demanda, porque nada surge, né? Surgiu porque muitas pessoas queriam vir à Itália e outras pessoas que já estavam aqui começaram a usar disso e fazer disso um trabalho rentável. Quando eu cheguei aqui na Itália em 2007, eu tive problemas com a pessoa que dizia que iria me ajudar. Na verdade, era uma consultora de rede social, na época muito famosa, que eu cheguei aqui e não foi nada disso que tinha me vendido pela internet. E isso, quando eu resolvi começar a trabalhar com isso, eu não sabia como seria esse trabalho, mas eu sabia como não deve ser feito. E uma das coisas que eu via com essa senhora era o seguinte, que quando eu cheguei na Itália, tinha lá mãe com filho menor de idade, esperando alguma coisa, esperando o documento chegar do Brasil, outras pessoas que estavam aqui pagando aluguel para ela. E aí eu via uma coisa muito clara, muito absurda, que era o seguinte: ela aceitava acompanhantes porque esses acompanhantes pagariam o aluguel da casa dela, ok? Então ela fez um financiamento da casa própria aqui e utilizava o dinheiro dos seus clientes e desses acompanhantes para poder pagar, complementar sua renda e pagar esse aluguel. Depois o tempo foi passando e eu fui descobrindo que muitas outras pessoas também faziam isso. Só que as pessoas de boa fé, ok, justo, se você não tem tanto cliente, você não tem, né, clientes que te mantenham o seu trabalho durante um tempo X, as suas vagas ficam ociosas. Se as suas vagas ficam ociosas, você as completa trazendo acompanhantes, aceitando essas pessoas na sua casa. Só que os picaretas se aproveitam disso para manter um processo mais longo durante um determinado tempo. Se o processo dura 3 meses, eu já vi processo demorar 6, porque essas pessoas ganhavam dinheiro em cima de aluguel. E na minha saga ninguém paga aluguel. Nós assumimos o risco para o cliente de pagar, ele vai ficar hospedado na nossa casa o tempo que for necessário até que o processo dele termine, ou seja, até o dia que ele vai conseguir sair daqui com a carteira de identidade italiana e a sua certidão de nascimento transcrita pelo Comune.
Felizmente, o blog chegou aonde chegou e é óbvio que para mim hoje é muito fácil dizer eu não aceito acompanhantes porque minhas vagas são limitadas, porque minhas vagas são valiosas, porque eu tenho um número X e eu tenho clientes já com passagem comprada até meados de agosto de 2015 e hoje nós estamos em novembro de 2014. Então, o profissional, a minha saga não aceita ninguém que seja menor ou acompanhante, não aceita ninguém. Então essas são as razões pelas quais eu não aceito acompanhantes. Não adianta escrever, não adianta procurar alternativas, vamos dar um jeitinho. Não, nós não damos jeitinho. Aí eu quero dar exatamente em cima disso os motivos pelos quais você não tem que fazer isso. Vir para um novo país, para um país que não é o seu, que você não foi alfabetizado nessa língua, que você não tem amigos de infância, que você não conhece como funciona, é um choque no início. É complicado. A adaptação é muito complicada, porque você tem que começar de novo. Não importa se você já é um profissional bem remunerado, não importa se você já tem uma carreira no Brasil, se você tem seus amigos, se você tem sua família, se você é bem relacionado. Isso aqui não importa. Aqui você vai começar de novo. E quando nós falamos em começar de novo, isso significa passar por determinadas situações que nós não estamos mais acostumados ou nunca estivemos acostumados. Alguns perrengues, algumas situações não tão bacanas, porque nem tudo são flores nesta adaptação. Agora, passar por isso sozinho já é uma barra. Agora imagine você passar por isso com a sua esposa e seu filho menor aqui. Por quê? Porque você querer vir com a sua família dificulta e muito o seu projeto de emigrar. Porque você, repito, é um projeto de imigração para um país que você não conhece. Você não sabe como funciona, você não sabe sequer se o seu filho vai se adaptar, se a sua esposa vai se adaptar. Então, qual que é a sugestão que eu dou? Existem dentro desse ramo diversos profissionais e cada um, como eu disse, não existe uma padronização, porque não existe uma associação de classe, um sindicato, enfim, não existe um padrão de quem trabalha com isso. Então, qual é a sugestão? Existem pessoas que montaram suas empresas e que vendem o seu serviço com a hospedagem inclusa, como é o nosso caso e várias outras pessoas depois da gente. Nós somos os primeiros, depois várias outras pessoas viram que isso é uma forma interessante. E existem aqueles que te dão a hospedagem até o momento que o seu vigília passa, depois você se vira. O que eu recomendo é que você escolha uma dessas empresas, precisa ser o Fábio Saga. Escolha uma empresa que te dê a possibilidade de permanecer durante todo o seu processo. Venha sozinho. Então vamos lá, você veio sozinho para a Itália. Seu projeto é vir depois trazer a sua esposa e suas filhas, seus filhos. Você vem sozinho, contrata uma empresa. Uma vez que o vigília passou, você está livre, você não precisa mais ficar esperando o guarda municipal dentro do imóvel. O que você faz nesse momento? Você que já vai ter vindo todo planejadinho, com mais ou menos os lugares que você pretende morar, aí você veio com uma pastinha. Eu fiz isso. Eu cheguei na Itália, eu não sabia onde eu ia fazer meu processo ainda. Mas, a primeira vez que eu vim. E eu tinha umas pastinhas com lugares que eu pretendia, porque eu não vim para a Itália exclusivamente para realizar o meu processo de cidadania italiana. Eu vim para a Itália para arrumar um emprego, para dar uma vida melhor. E a cidadania ia ser a consequência disso. Vocês hoje têm uma oportunidade melhor, que é vir fazer o processo e ao mesmo tempo conseguir planejar. E você, uma vez vindo, passou o vigília, o seu processo está lá, vai esperar o tempo que o consulado demora para mandar não renúncia, você vai ter esse tempo para poder pegar um trem e procurar, ir visitar esses lugares. Verificar como que são, como é o custo de vida nessas cidades, entrar em agências imobiliárias, até porque você vai conseguir se dar conta de que se o seu nível de língua italiana é tão bom ou é bom o suficiente para que você possa sobreviver aqui,
E de repente você não tinha essa ideia. De repente você sai do Brasil achando que você fala italiano perfeito. Chega aqui e você não entende o que as pessoas falam, o pior, as pessoas não entendem o que você fala. Então, você tendo um teto, porque, gente, é complicado quando você vem para um lugar. Eu falo isso porque eu cheguei aqui no dia 13 de junho de 2007, minha cidadania foi ser reconhecida no dia 24 de dezembro. Eu demorei 6 meses para ter minha cidadania reconhecida. E é muito complicado quando você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Então, como que você pode fazer planos sendo que você não tem um teto para você morar? E quem não passou por isso não tem ideia do estresse psicológico que é você não saber o que vai acontecer no dia seguinte. Porque aí você não vive, você sobrevive a cada dia. E aí como que você... A Luciana brinca, às vezes, eu conto algumas situações que eu passei aqui pra ela, e ela fala, mas, por exemplo, que eu andava muito, que eu perdi 13 quilos, 15 quilos quando eu cheguei aqui nos primeiros 3 meses. E ela falou, mas por que você nunca pensou em comprar uma bicicleta, por exemplo? Já que você já fazia busca de documentos no norte da Itália. E aí eu brinco, eu falo, porque pobre não pensa. Porque quando você está querendo sobreviver, você não pensa, você não consegue... É tanto problema, é tanto desespero para as coisas darem certo, que você não consegue simplesmente esfriar a cabeça para poder se planejar, para poder planejar o que vai acontecer. Então, o vídeo, eu sei que esse vídeo foge um pouco do roteiro, dos vídeos normais aqui do nosso canal. Mas ao mesmo tempo ele serve para dar um toque para você que pretende vir com a sua família. Eu não estou dizendo que você não tem que vir com a sua família não vai poder vir. Mas se estabeleça aqui primeiro. Se você ama a sua família, se você ama os seus filhos, porque muita gente me diz, mas eu amo os meus filhos a ponto de não ficar nem um dia separado deles. Eu fiquei separado das minhas filhas durante 1 ano. Para poder hoje dizer que eu passei tudo aquilo que eu passei. Eu chorei muitas vezes aqui na Itália sozinho à noite com os problemas. Só que quando eu ligava para minha mãe, por exemplo, ela perguntava, ei filho, tudo bem? Tá tudo ótimo, mãe. Porque não fazia sentido eu querer falar para minha mãe que eu estava passando por problemas, ou para minha ex-esposa, para as minhas filhas, porque elas não podiam me ajudar. Então para elas aqui estava tudo lindo, estava tudo ótimo. Eu me virava, eu dormia na rua, em estações de trem. Eu passei frio muitas vezes, mas eu passei sozinho. As pessoas que eu amo, eu não quis que elas passassem isso. Eu jamais ia fazer com que elas passassem por isso. Então, de repente, quando você fala assim, mas eu amo os meus filhos, eu não quero ficar longe deles. Não, se você ama os seus filhos, você não vai jamais colocar seus filhos numa situação, em uma condição complicada como essa. Pense nisso. Então a dica é, venha para a Itália, contrate uma empresa que te ofereça não um hostel, um albergue da juventude que você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Contrate uma empresa que te dê uma situação tranquila, que você tenha um teto para voltar todos os dias, enquanto seu processo está sendo reconhecido. Passou o Vigile, no dia seguinte pega suas coisas e comece a fazer a pesquisa de campo nos lugares onde você gostaria de morar com a sua família. Hoje, chega aqui, compra um chip de celular que tenha internet grátis já, que você paga 10 euros, você já vai ter internet com telefone e internet. Chame sua esposa no Skype, mostre para ela, tire fotos do seu celular e vai mandando para elas, olha, aqui é assim, aqui é assado, o que você achou aqui, onde que fica dentro de uma cidade a escola para as crianças. Vá ver você pessoalmente isso. De repente você fala, poxa vida, eu tinha uma ideia diferente dessa cidade. Pegue o ônibus nessas cidades, pegue transporte público nesses lugares. Não passeie, vai lá, eu vi, não gostei. Pense como seria a sua vida morando nesse lugar. E você só vai poder fazer isso se você vir até aqui, se você andar pessoalmente, não com a sua família, porque a sua família, vir com os seus filhos, a sua esposa, vai reduzir a sua mobilidade. Você não vai poder pegar uma criança hoje, um dia, por exemplo. Hoje está um dia péssimo aqui na Itália de chuva. Como você vai pegar uma criança e colocar ela dentro do trem para ficar andando para cima e para baixo procurando casa? Ou pior, o que adianta você querer vir com a sua família, sendo que eles vão ficar no hotel enquanto você fica procurando as coisas para ir para cá? Não seria melhor ter deixado essas crianças e essa sua esposa no Brasil,
no conforto do seu lar, antes de trazer as pessoas para cá, sem gastar dinheiro ou gastando em real, sendo que aqui você está gastando em euro. Então, reflitam em tudo isso que eu falei. E eu tenho certeza que isso vai fazer com que você, que de repente até agora não estava entendendo por que o Fábio Saga não quer que eu vá, por que ele não me aceita, por que ele é um cara que está sempre querendo ajudar as pessoas e por que ele não quer que eu vá com a minha família. Esses são os motivos que eu fiz questão de gravar esse vídeo e explicar para vocês os meus motivos profissionais pelos quais eu não aceito e os seus motivos, os motivos pelos quais você não tem que trazer ninguém para a Itália para fazer o seu processo. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Arrivederci, tchau!